Segunda parte do consultório desta segunda-feira. Como há pouco anunciei, vamos agora falar sobre a especialidade de Oncologia, mais especificamente sobre questões aqui relacionadas com tudo o que tem a ver com tratamentos e também relacionarmos aqui a especialidade com a altura que vivemos. Hoje, recordar que não vai ser preciso utilizar o nosso número de telefone, porque não vamos ter, de facto, tempo para chamadas. A seguir a estes 20 minutos vamos encerrar o programa por hoje e vamos ter a conferência do treinador Sérgio Conceição sobre, numa antevisão do jogo com o Olympiacos para a Liga dos Campeões. Portanto, aqui um consultório hoje mais curto. Se tiver dúvidas, deixe a sua dúvida em consultório@portocanal.pt, deixe-nos a sua dúvida por escrito no nosso endereço eletrónico, que nós daremos a devida atenção. Cumprimentar a nossa segunda convidada desta tarde, a doutora Sónia Rego, médica oncologista, e eu não vou baralhar. Portanto, nós achávamos que íamos falar sobre mitos e verdades sobre quimioterapia, correto? Mas, afinal, houve aqui uma falha de comunicação que é essencial, tivemos a aprender com o primeiro convidado, mas houve aqui uma falha e o tema que a doutora Sónia hoje queria falar é precisamente relacionar aqui os sinais de alerta da quimio. Mais uma vez, já temos vindo a falar, é claro que os mitos e verdades de quimioterapia é um tema interessante, é um tema que podemos de qualquer maneira abordá-lo, também temos aqui meia hora para poder falar, mas numa situação que estamos a viver e numa situação onde os números foram revelados, onde mais de 1000 diagnósticos ficaram por fazer de cancro de mama, de cancro de colo do útero, cancro coloretal, sem dúvida alguma, eu acho que é importante estarmos aqui a reforçar os sinais de alerta para o cancro, para as pessoas não se descurarem e procurarem assistência. Portanto, é aquilo que a doutora Sónia acha que é de facto mais premente para falarmos hoje aqui, não é? Acho que é mais, acho que é um assunto mais interessante, mais atualizado. Muito bem. Porque realmente estarmos... E não se sabe ainda tudo, não é, doutora Sónia? Porque daqui a uns meses é que se vai verificar ainda mais isto, não é? Exatamente, mas repare, desde março até agora, comparativamente com os outros anos, e todos nós na nossa prática clínica já tivemos essa oportunidade de constatar, porque vimos que realmente houve aqui os doentes que não chegam, são doentes em estadio muito mais avançado, e nós sabemos que quanto mais avançado for o estadio, pior é o prognóstico. Portanto, sabemos que está a haver também dificuldade dos doentes recorrerem aos meios habituais, aos centros de saúde. Julgo que estamos a passar aqui por um período diferente, um período conturbado, um período que é novo para todos nós. Neste momento já conhecemos, já sabemos um bocadinho mais do que sabíamos em março, portanto o que se espera é que não seja aquela fase onde os doentes se deixam completamente e negligenciam os seus sinais de alerta e quando depois nos chegam até nós, já em estadios bastante avançados. Portanto, acho que reforçar os sinais de alerta acaba por ser mais importante nesta fase, mais proveitoso, e uma vez que, sem dúvida alguma, o que se faz aqui muitas vezes é esse trabalho de saúde pública, porque não é inteirar, porque vocês acabam por atingir um número muito grande de pessoas que estão nos a ouvir, e é importante também sermos úteis, não é? Agora, há muita gente que, se por um lado, há muita gente que se queixa um bocadinho, já tenho recebido aqui algumas mensagens de pessoas que, de facto, dizem que elas até querem ir, mas, de facto, as coisas também estão um bocadinho, a engrenagem está assim um bocadinho mais perra agora, não é? Porque
há mais questões relacionadas com a Covid, mas por outro lado também há aqui muito esgotamento da parte dos clínicos e de todo o pessoal relacionado com a saúde, mas por outro lado também há muita gente que tem de facto receio de ir fazer os exames de rotina, de ir às consultas e desvaloriza um bocadinho aquilo que são os primeiros sinais. Exato. A que sinais é que não se pode mesmo voltar as costas, doutora Sónia? Claro, não se pode voltar as costas a sinais que sejam de novo e que seja, por exemplo, uma perda sanguínea de novo nas fezes. Por exemplo, não é? Isso é importantíssimo. Ok, se a pessoa nunca teve, porque muitas pessoas interpretam como sendo hemorroidas. Hemorroidas habitualmente é uma situação aguda e depois acaba por passar. Portanto, se não passa, tem que ser observado. Não quer dizer que seja cancro, mas se não passa, tem que ser observado até por todas as complicações que pode advir daí. E como a Rafaela falou e muito bem, quer dizer, hoje em dia não está tão fácil aceder ao seu médico assistente, mas eu sei que diversos centros de saúde, de acordo com as organizações de cada um ou através do e-mail, telefones, já temos ouvido falar que não está fácil ser contactado, mas devem então enviar e-mail, tentar enviar e-mail. Já sabemos que as pessoas mais idosas têm mais dificuldade em se... ou não, temos também, às vezes não tem a ver com a idade, tem a ver, algumas pessoas têm mais dificuldade em se desenrascar com os meios de tecnologia, mas tentar que alguém envie e-mail para o centro de saúde e explicar os motivos. Portanto, se está a perder sangue pelas fezes, é um motivo para ser observado urgente. Não é um motivo para dizer assim, quando passar a pandemia, depois logo se vê. Até porque quando passar a pandemia, doutora Sónia, se nós soubéssemos, menos mal, não é? Se nós tivéssemos um prazo para tudo isto terminar, muitos problemas estariam resolvidos. Numa dessas reportagens tem saído e revistas científicas que tentamos sempre atualizar do que vai saindo. Há uma frase de um epidemiologista e de várias pessoas já adotaram essa frase e que cada vez mais parece-me mais certo, ou seja, ele dizia assim, eu rio-me cada vez que ouço uma pessoa a dizer que temos que combater o vírus, nós temos é que aprender a conviver com ele. E se calhar vai ser isso que vai acontecer, não sei também, mas provavelmente vai ser isso. E se aprendermos a conviver com ele, vamos aprender também se tivermos sinais de alarme, saber como é que vamos fazer. Ok, o sistema de saúde está a começar a ficar sobrecarregado, começamos a perceber que há aqui lacunas, há falhas no atendimento ao telefone, há falhas no atendimento das consultas. Porquê? Porque os meios físicos do pessoal de saúde também acaba por ser escasso, acaba por haver alguma exaustão e depois tem que se definir prioridades. Daí eu achar importante haver uma situação de perda de sangue, é importante realmente que alguém então envie e-mail. Ser reavaliado por um médico é o ideal, se conseguir. Se não conseguir, devido à situação atual, enviar e-mail para o seu médico assistente ou que faça chegar até ele para dizer o que se está a passar. E ele poderá encaminhar para efetuar os exames que sejam mais adequados para vermos, estudar bem o caso, porque pode não ser cancro, mas pode ser cancro e podemos detectar numa fase precoce. Estamos a falar no cancro de cólon, nesse aspecto, nesse sinal específico. Um outro cancro que também perdeu-se muitos diagnósticos é o cancro de mama, porque também há aqui diversos fatores, nomeadamente as mamografias, ecografias mamárias, poderá ter havido aí algum defazamento no tempo,
Mas o que temos dito aqui diversas vezes também é muito importante a autopalpação mamária. Portanto, a mulher deve fazer uma autopalpação mamária regular, porque ninguém melhor do que a própria pessoa para conhecer o seu corpo. E se surgir alguma alteração, algum papo de novo, alguma tumefação, deve recorrer a um médico e... Está ali ao alcance, não é? Podemos fazê-lo em casa, em tempo de pandemia, em tempo de confinamento, isso é algo que se pode sempre fazer, não é? E não é, e lá está, é outra coisa que não é normal, de um mês para o outro, notar uma alteração, um papinho que não tinha. Que não existia, ok, não é? Até se pode ficar na dúvida, olha, não sei, será que tinha? Okay, espera-se mais então uns dias e volta-se a fazer a palpação. E se realmente for um papo na mama, na região mamária ou axilar, nas axilas, que doa e que esteja em fase de crescimento, tem que ser avaliado. E mais um motivo que não dá para esperar, independentemente da época de pandemia que estamos a viver ou não. Portanto, existe o Covid, está aí, mas as outras doenças graves também têm que se manter o máximo possível dentro da rotina normal. Portanto, a importância desses sinais é bastante útil, eu acho, de dizer à população em geral. Um outro sinal também que o cancro vesical da bexiga é, portanto, urina com sangue não é normal. E muitas vezes as pessoas têm urina com sangue, a urinar tem sangue, e às vezes até dizem, isso não é nada, isso é um cálculo renal. Ok, uma vez a urinar um bocadinho de sangue, até pode ser um cálculo renal que depois acabe por expelir e não precisa ir a correr ao seu médico assistente, principalmente adaptando aos dias que corremos hoje em dia. Mas se houver uma persistência e acompanhado muitas vezes de dor no fundo da barriga, deve procurar um médico. Portanto, são situações extremas onde não é para dizer, quando acabar a pandemia eu vou ao médico. Não, é para ir ao médico, é para tentar contactar o seu médico e ver o que é que se passa, porque os exames vão continuar a estar disponíveis como continuaram desde março, só que realmente há prioridades, não é? E nós, de repente, quando há alguns meios, alguma escassez de meios, tanto físicos quanto de materiais, vão optar por aqueles que sejam mais urgentes. O cansaço, que habitualmente eu costumo aqui dizer que é também um sinal para ser avaliado, porque muitas vezes o cansaço, quando se vai fazer análises, tem anemia decorrente de alguma outra alteração, mas o cansaço nesta fase, e sei que tem vindo aqui outros colegas falar sobre isso também, há um acréscimo grande por parte da saúde mental neste momento alterada, não é? Portanto, o cansaço muitas vezes pode ser decorrente disso. Portanto, tentar ver se não há nenhum outro fator externo. Tentar também fazer essa autoavaliação e autocomparação, não é? Para a minha vida, para aquilo que era a minha vida até aqui, estou cansada ou mais cansado porque, não é? Tentar perceber se é um cansaço que não tem grande justificação, que é sempre na mesma medida e todos os dias, não é? É sinal que poderá haver ali alguma situação. O pior que pode acontecer, doutora Sónia, é a pessoa ir ao médico e não ser cancro, mas ainda bem. Ainda bem. Mas se calhar pode ser outra coisa. No fundo é o pior e é o melhor. Exatamente. É? Portanto, ou seja, fica o assunto resolvido. Nesta fase, e daí eu também ter dito que julgo ser mais importante este tema do que realmente falarmos mitos e verdades de quimioterapia, que pode ficar para uma outra fase, é, no fundo, pedir à população em geral para também serem um bocadinho médicos deles próprios, porque o ser humano conhece-se a si muito bem e começando a ter estas noções e sendo devidamente esclarecidos, podem se aperceber o que é comum e o que não é comum, não é?
ou que pode não ser comum e tenha que ser avaliado. Daí a importância de, se tiver algum sinal que não seja habitual de todo, e nomeadamente perdas sanguíneas, tanto pelas fezes quanto pela urina, deve ser avaliado no seu médico de família, deve recorrer a uma consulta para ser avaliado. Fora essas queixas, é claro que há outros sinais de alerta. Por exemplo, a perda de peso, doutora Sónia, que também aqui às vezes faz referência, também é algo que as pessoas às vezes, e muito mais nesta altura, podem desvalorizar, não é? Exatamente. Quando é que a perda de peso deve de facto aqui soar como alerta? Exatamente. A perda de peso, se for uma perda significativa comparativamente, mais uma vez, sem fatores que não tenham feito dieta, que não tenham alterado os seus hábitos alimentares, até porque o exercício físico acaba por estar um bocadinho mais restringido desde há alguns meses para cá. Mesmo que a ansiedade provoque em algumas pessoas falta de apetite, não é normal uma grande perda de peso, não é? Portanto, convém ser avaliado. Portanto, é outro sinal que, sem dúvida alguma, a pessoa deve estar atenta. Portanto, esses sinais, no fundo, é para as pessoas também terem a noção, e é aquilo, serem médicas um bocadinho, fazerem uma autoavaliação e verem, mas isto é normal, mas esta perda de peso, ok, eu também ando a comer menos porque decidi que iria mudar a minha alimentação e daí ter emagrecido também. O sistema nervoso a mim sempre me deu para emagrecer, não é? Há muitas pessoas que dizem isso, há outras pessoas que é o contrário. Mas uma perda de peso associada a fraqueza... Ao tal cansaço também, não? Ao cansaço, associada eventualmente a uma alteração do trânsito gastrointestinal, com diarreias alternadas com obstipação, não é? Portanto, prisão de ventre e outros dias de diarreia. Portanto, são 3 fatores fundamentais para ser avaliado. Há pouco falávamos. Diga. Isto tudo por causa daquilo que estamos sempre a dizer. Portanto, um diagnóstico seja feito numa fase precoce é completamente diferente de um diagnóstico numa fase mais avançada e se deixarmos desenvolver a doença. Numa fase mais avançada, se for cancro, o prognóstico é pior, sempre. Muito bem. Em relação ao cancro da mama, há bocado falámos sobre o cancro da mama, há aqui também um alerta específico para os homens, porque às vezes esquecemos de falar dos homens nessa patologia e os homens também devem estar muito atentos nesta altura, não é? Não só à possibilidade de um cancro da mama, como, por exemplo, ao cancro da próstata, não é? No cancro da mama, e eu há bocado referindo da palpação mensal da mulher, mas realmente depois deveria ter falado e iria falar do cancro da mama no homem, ou seja, o cancro da mama do homem... Não é mais fácil perceber. É mais fácil perceber, mas por outro lado o homem negligencia porque tem vergonha, portanto não é normal um homem ter de repente um nódulo, uma tumefação na região mamária, não é normal. Pode ser um quisto, mas se não bateu, não teve ali nenhum processo inflamatório aparente, não é normal, portanto tem que ser avaliado. Mas o que nós vemos muitas vezes, o homem chega numa fase mais avançada justamente porque às vezes tem vergonha. Na próstata, o que é que acontece também? Muitas vezes o diagnóstico de cancro da próstata é dado através do exame analítico, que é o PSA, porque no fundo o homem também deve ir ao seu urologista para se fazer regularmente o toque retal, o toque prostático,
não é? Tudo o que sejam os exames de rastreio, não é, doutora Sónia? Isso aí já nem vale a pena falar, não é? Portanto, tudo o que seja já esteja estabelecido como exame de rastreio, a partir do momento em que o médico disse, olha, naquela data ou de X em X tempo tem que ir fazer este exame. Esses aí nem vale a pena estarmos a questionar, não é? É para ir fazer. Deve fazer e não deve protelar, lá está, porque mesmo as teleconsultas ou videoconsultas não é para todos os doentes, não é para todos os casos, é para aqueles doentes que estão em seguimento e doentes de preferência que eu já conheça, e numa videoconsulta eu vou-me aperceber se também o que é que se está a passar com o doente, porque uma videoconsulta ou teleconsulta num doente que não se conhece, a probabilidade de não ser fidedigno o diagnóstico e a nossa avaliação é muito grande. Claro que vamos ter que estabelecer prioridades, sim, concordo, mas sempre que possível os doentes devem se dirigir aos exames que já têm marcados, não devem deixar de fazer. As instituições de saúde estão acauteladas e estão a tentar ter o máximo de precauções possível. Os laboratórios de análise também, não é, doutora Sónia? Não há que ter medo. Não, está tudo acautelado. Portanto, quando me perguntam, mas tem 100% de certeza? Não, nós na vida não temos 100% de certeza de nada. O que podem ter a certeza é que os estabelecimentos de saúde devidamente reconhecidos estão organizados de forma a que haja circuitos diferentes dos doentes, há um rastreio antes dos doentes entrarem, os acompanhantes continuam sem entrar, desde março que continua essa restrição, portanto, se tem exames para fazer e não foi comunicado que não é para fazer, deve continuar a se dirigir ao seu estabelecimento que tem preconizado e fazer os exames. Isso é importante porque para podermos detectar doenças precocemente. E eu falo enquanto oncologista porque as doenças oncológicas, se forem detectadas numa fase precoce, temos uma probabilidade já significativa de cura. E os tratamentos não estão a parar, não pararam desde março. Estou a falar em Portugal, porque em Portugal foi em março, e não vão parar, até prova em contrário, não se vai parar os tratamentos oncológicos. Porquê? Porque o cancro também, quando já está estabelecido, continua a se desenvolver se não se fizer o tratamento dirigido ao próprio tumor. Há um conjunto de sinais que podem aqui ser sugestivos até de uma Covid, ou seja, existem sinais também de rouquidão, aquela rouquidão persistente que nunca mais passa, e a despecturação repetida que as pessoas às vezes podem pensar isto até pode ser Covid ou pode ser, se calhar não vou. E também pode ser doença oncológica. Exatamente. A tosse, portanto, as coisas... a medicina não é uma ciência exata, não é? Portanto, a tosse ou a dor no peito, que muitas vezes os doentes têm com cancro de pulmão, têm essa sintomatologia, pode ser confundida também muitas vezes com Covid. E às vezes até o doente é avaliado só rastreando o Covid e até pode ter febre e até pode fazer o teste de Covid e dar negativo e fica contente e bem também, mas isso não impede que tenha outra patologia, nomeadamente oncológica e até pulmonar ou da cavidade do aparelho respiratório, não é? Que dá essa tosse persistente, sensação também de falta de ar, de dor. Portanto, há aqui alguns sinais que podem ser camuflados com Covid, podem ser avaliados e realmente até ser realizado o teste e estar negativo e até, muitas vezes, até os colegas ficarem mais tranquilizados, porque no fundo há parece que se instaurou e
e bem, tem a sua razão de ser, uma necessidade de definir o que é Covid e não Covid, mas o não Covid, se continua com sintomatologia, também tem que saber o que é. E daí não é ir para casa, isso é uma tosse alérgica, passa. Não, porque muitas vezes, e isso aconteceu neste período, doentes que chegaram já em estadios avançados, porque tinham tosse, tinham falta de ar, foram avaliados e foram, lá está, entre Covid e não Covid, não era Covid, e então o próprio doente se mentalizou que não era nada e que iria passar. E tive alguns casos que já chegaram em estadio avançado, eu e os meus colegas, provavelmente, portanto, a doutora nós Sónia tivemos... sabe que não é caso único, ou seja, que isto tem acontecido um pouco, os números já... E já falámos aqui, eu próprio também já fizemos aqui questão de alertar nas mais diversas áreas para esta falta de diagnóstico, para este receio. Obviamente que também apelamos a tudo que sejam instituições de saúde, que obviamente que tentem agilizar o melhor possível, mas nós também temos é que acreditar que todos eles estão a tentar fazer o melhor possível e de acordo com as urgências, não é? Porque depois tem que haver aqui opções, não é? Portanto... E as pessoas também tentarem ajudar, porque ser um bocadinho médicos deles próprios, também tentarem ver mediante... Estar ainda mais alerta, não é? Estes sinais. E estes sinais, se lhes parece que têm que ser avaliados, ou então se não parece todo, é claro que podem dizer, é claro, mas não sou médica, cada qual na sua área, muito bem, mas podem nos ajudar também nessa forma e tentar se deslocar numa situação de urgência, de uma avaliação, de uma consulta extra, tendo esses sinais que falamos aqui, que me parecem os mais importantes. E outro fator importante, que tendo consultas e exames marcados, com todos os cuidados que se deve estar, mantendo a distância e estando com as máscaras, quando houver uma aproximação mais necessária, portanto, todos os cuidados necessários, dirigir-se a um serviço de saúde. Muito bem. Agradecer novamente a presença da doutora Sónia Rego. Obrigada, aqui no consultório. Nós hoje, sem espaço para chamadas, pode e deve deixar questões que queira direcionar sobre oncologia, consultório@portocanal.pt. Despedimos-nos, amanhã estamos de regresso no formato habitual das 15, sensivelmente até às 16h30. Até amanhã.